Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é domingo, dia do Senhor, um bom dia do Senhor para todos nós. Aproveitando o domingo aí, se você não tem um portador do sacerdócio no celular, quando você estiver na igreja, peça ali uma bênção de entrada de ano aí desse ano de 2022. Tá bom? Eu já fiz a bênção com a minha família aqui no primeiro dia do ano, tá bom? Dia 1º. E hoje, né, como eu não tenho outra pessoa aqui no meu lar que tem um sacerdócio, hoje ao ir na igreja eu vou solicitar também uma bênção. É uma ordenança, né? É uma ordenança não no propósito de salvação, né? Que nem a ordenança do batismo, receber o Espírito Santo. São ordenanças importantes para a salvação. Receber uma bênção é uma ordenança que vai dar um upgrade na sua vida. Que nem dar nome e uma bênção a uma criança, uma bênção de saúde. Todas essas ordenanças são importantes, que vai nos ajudar a nos aperfeiçoar e passar aqui pela mortalidade, nos aperfeiçoando melhor. Então peça aí a sua bênção, tá bom? Hoje aí no domingo, caso você não tenha recebido ainda. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da designação do Vem Segue. Abraão capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó: E o Senhor disse-me, pelo Urim e Tumim, que Colobe seguia as suas revoluções, o padrão do Senhor quanto às suas estações e época, que uma revolução era um dia para o Senhor, segundo a sua maneira de calcular, sendo 1000 anos conforme o tempo designado para onde te encontras. Este é o cálculo do tempo do Senhor, de acordo com o cálculo de Colobe. Bom, essa escritura aqui fala de cálculo, estações, tempo, né, medida de tempo. E quando fala aqui sobre revoluções, né, o que é uma revolução aqui nessa escritura? Uma revolução é o tempo, por exemplo, que a Terra leva para rodar em seu próprio eixo, ou seja, as 24 horas, quando a Terra gira no seu próprio eixo ali, dá 24 horas. E bem interessante que o Senhor mostrou a Abraão que os planetas, cada um tem a sua revolução diferente, tá bom? Então, até mesmo no nosso sistema solar, se nós pegarmos os planetas que tem aqui, Marte, Vênus, cada um tem a sua revolução diferente. Um dia em Vênus é diferente, tem planeta aqui no nosso sistema solar que 16 horas já fez a sua volta completa ali, né? E tem planetas que 3 meses já fez a sua volta no Sol todo ali, né? Que nós chamamos de quando a transladação, né? Que a transladação da Terra é quando a Terra dá a volta inteira em torno do Sol ali, que é um ano, né? Ou seja, a revolução da Terra são 365 giros, 365 dias para ela dar essa volta inteira no Sol aí, tá bom? Então aqui está falando sobre essas revoluções. O que o Senhor ensinou a Abraão aqui, fazendo o cálculo de Colobe, ele falou que uma revolução em Colobe, ou seja, o tempo que Colobe ele leva para girar em seu próprio eixo, aqui na Terra, de acordo com o cálculo aqui da Terra, seria 1000 anos aqui na Terra, para que enquanto Colobe ele gira uma vez em seu próprio eixo, a Terra ela passou 1000 anos aqui na Terra. Lembrando que cada 1000 anos a Terra girou em seu próprio eixo, ou seja, a sua revolução foi 365 vezes. Tá bom? Então o cálculo é bem diferente aí. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa escritura e compartilhar com vocês está no começo do versículo, que diz aqui, ó: O Senhor disse-me, pelo Urim e Tumim, né? Então, o que é o Urim e Tumim? O Senhor deu essa revelação a Abraão por meio do Urim e Tumim. O Urim e Tumim são duas pedras ali. Joseph Smith ele usou o Urim e Tumim para traduzir as placas ali, né? O livro de Mórmon, tá bom? E ele é como se fosse 2 óculos ali, né? Ele tinha 2 pedras e você conseguia ver. Não servia somente para traduzir, mas servia para ver qualquer coisa. Por meio do Urim e Tumim ele via várias coisas, tá bom? E você, se você tivesse o Urim e Tumim, o que você gostaria de ver? Se você tivesse o Urim e Tumim aí. Bom, algumas pessoas vão responder ali, eu ia ver qual seria o número da Mega Sena aí, né? Uma coisa, mas a nossa mente tem que estar voltada para as coisas do Senhor, não para ganhar dinheiro, coisa assim, mas aprender os mistérios de Deus, algo que vai nos aproximar mais de Deus, tá bom? Mas então, se você tivesse o Urim e Tumim, o que você veria?
Bom, o que eu quero compartilhar para vocês é que as escrituras, elas são como o Urim e Tumim, tá bom? Só que as escrituras por si só, a gente precisa do Espírito Santo, tá bom? Para entender o real valor, o real significado das escrituras. Que às vezes está escrito algo ali, mas representa muitas outras coisas, tá bom? Por exemplo, na mensagem que eu compartilhei ontem, eu compartilhei o seguinte, né? Que o pai disse, né? A respeito de... Foi a respeito de ter escolhido, né? Jesus Cristo, né? Dizia aqui, deixa eu ver. A quem enviarei? O Senhor disse, a quem enviarei? Então, qual é a interpretação de quando o Senhor disse, a quem enviarei? Bom, não podemos interpretar que aqui o Senhor ele está indeciso em quem ele vai escolher, porque o plano já havia sido formado e ele já havia escolhido Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, a quem enviareis, né, a gente pode até pensar assim, é para nós escolhermos, né, a quem nós vamos apoiar. E é esse o sentido, se nós íamos apoiar Jesus Cristo, o plano que o Pai Celestial criou, ou a alternativa ali que o inimigo tinha criado. E dizendo aqui, quando o Senhor fala, a quem enviarei, por exemplo, nós não devemos interpretar também que no céu houve uma votação, tá bom? Não foi uma votação, não. Não teve uma democracia para escolher. Por exemplo, né, se a maioria das pessoas tivesse escolhido um plano alternativo, ainda assim, Jesus Cristo, que já tinha sido escolhido pelo Pai, ele sim seria o Salvador do mundo. Já estava no plano, ele tinha sido escolhido. Tá bom? Então, quando o Senhor fala que a quem enviarei, é porque para nós enxergar na Escritura que existia ali uma outra alternativa que foi oferecida ali. Tá bom? Então, quando nós escolhemos no céu, na verdade, nós apoiamos o plano de Deus. Tá bom? Aqueles que não apoiaram seguiram Lúcifer e seus anjos aqui para a terra. Tá bom? Lúcifer e a hoste, né? E aí são chamados perdição. Então, nas escrituras, a gente tem que ver o que está escrito e qual é a interpretação. E nós precisamos muito do Espírito Santo para interpretar as escrituras. O Espírito Santo é que vai dar o real valor para nós do significado, tá bom? Isso independente aí, é muito bom que nós estudemos a cultura, a tradução, o que significa, tudo isso é bom. Mas a revelação em si é que vai ser o nosso Urim e Tumim. Tá bom? Então, o Urim e Tumim é as escrituras, mas nós precisamos ter o Espírito Santo para interpretar. Uma vez um 70 esteve aqui na minha aula e ele compartilhou uma frase que Jesus Cristo disse lá em Lucas, né, 22, a respeito do jardim do Getsêmani. Quando Jesus Cristo disse lá em Lucas 22, versículo 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Ele falou que essa escritura aqui, ela tem mais de 10 significados, tá bom? E por meio do Espírito a gente pode compreender o que Jesus Cristo estava falando aqui, qual era o sentimento envolvido, várias coisas. Então, o que está escrito às vezes não representa algo só, uma coisa só. Nós devemos buscar por meio do Espírito. E naquele dia ele compartilhou 4 coisas que essa frase significa, mas ele falou que é de 10 a mais significados aí, tá bom? Então vamos lá para compartilhando hoje sobre o Urim e Tumim, que é as escrituras, é a revelação, é buscar o Espírito Santo para nós recebermos a revelação. Então eu marquei algumas coisas para conversar aqui a respeito disso. Bom, eu peguei aqui uma escritura que está aqui, não é escritura, na verdade é uma citação, tá bom? É do... Eu vou lendo aqui que vai falar, é do Mackay, né? Deixa eu ler aqui, ó. Assim como as revelações contínuas amplia e ilumina as escrituras, também o estudo das escrituras permite que homens e mulheres recebam revelações. O elder Bruce R. McConkie disse, né? Então foi o Bruce R. McConkie. Às vezes penso que um dos segredos mais bem guardados do reino é que as escrituras abrem as portas para o recebimento de revelação. Isso acontece porque a leitura das escrituras nos coloca em sintonia com o Espírito Santo. A outra parte diz o seguinte aqui:
A ideia de que as escrituras, né, a ideia de que a leitura das escrituras pode levar à inspiração e à revelação abre portas para a verdade de que uma escritura não se limita ao que significa quando está escrita, mas também pode incluir o que essa escritura significa para o leitor hoje. Ainda mais, a leitura das escrituras também pode levar às revelações atuais sobre qualquer outra coisa que o Senhor deseja comunicar ao leitor neste momento. Não exageramos quando dizemos que as escrituras podem ser um urim e tumim para ajudar cada um de nós a receber revelação pessoal. Muito boa essa citação aqui do Bruce R. Macon, né, que fala sobre revelação, sobre urim e tumim. E aí eu pergunto, as escrituras têm sido um urim e tumim para você? Tem te ajudado a te aproximar de Deus? Tem te ajudado a receber revelação? Esse é o propósito, né? As escrituras, elas são como urim e tumim. Nós precisamos ter o Espírito Santo para compartilhar. Inclusive, tem escrituras às vezes que eu leio e eu recebo algo que não é o que está escrito ali. É aquele sentimento, aquela coisa boa que dá outra resposta à oração ou outra resposta a algo que eu estava buscando. Isso pode acontecer. Você lê algo, mas o Espírito de Deus te dizer outra, né? Isso parece um pouco estranho, mas é assim que funciona. O Espírito Santo, ele nos dá a revelação. As Escrituras são o nosso urim e tumim e nós podemos aprender. Então, que nós possamos usar, né, o urim e tumim todos os dias aí e receber essas revelações. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.